O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem Maria. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É sempre um mistério para nós, católicos, para a humanidade também, né? Quando nós precisamos falar de Nossa Senhora, né? Um grande mistério. A força, o poder, né? A dignidade, a realeza, né? A bondade, qualquer virtude que tenha, qualquer virtude que exista, né? Qualquer dom, né? Virtude que a gente possa imaginar, Nossa Senhora, a Virgem Maria, tem nela em alto grau, né? Em grau altíssimo. E a altura, os dons que Maria carrega, né? As virtudes que Maria carrega, é a altura do seu filho, que é fruto do seu ventre. Fruto do seu ventre. Então, a dignidade da Virgem Maria, a dignidade, a realeza da Virgem Maria, ela está à altura do seu filho. Por que a gente pode dizer isso? Porque a palavra de Deus diz que se conhece a árvore é pelo fruto. É só por isso, né? Não tem como uma árvore ruim dar frutos bons, e ao contrário, não tem como uma árvore boa, ruim, dar frutos bons. Então, olhando para este texto, né, quando a Sagrada Escritura diz que se conhece a árvore é pelos frutos, então nós podemos afirmar com toda certeza absoluta e sem medo de errar, que a dignidade da Santíssima Virgem Maria, ela está à altura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela está à altura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se você for medir, né? Se você for medir a dignidade da Virgem Maria, nós temos que medir pela dignidade do Filho que ela nos deu. É muito fácil de entender, né? Agora, é interessante a gente observar, tanto na leitura do profeta Isaías, como na leitura do Evangelho, que se
atribui a chegada de Jesus, né, a sua estadia aqui na Terra, a uma luz, né? E luz é uma simbologia, né, de vida, é uma simbologia de alegria, tanto é que quando o profeta Isaías, no texto aqui, né, bem no início, vai falar, interessante isso aqui, pessoal, que falava assim, ó, o povo andava na escuridão, né? E se a gente pegar o texto e colocar lado a lado, esse texto do profeta Isaías, e colocar lado a lado com Gênesis capítulo 1, aonde tem uma Bíblia aí? Alguém tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia também. Se a gente pegar, presta aqui, filho. Se a gente pegar o texto e olhar aqui e comparar com a leitura do Gênesis no capítulo 1, a gente vai perceber, é muito fácil perceber, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas, olha, cobriam o abismo e o vento impetuoso soprava sobre as águas. Então, olha para que você vê que coisa interessante. Então, quando Deus foi criar o mundo, né, o mundo estava envolto em trevas. Né? E o mundo envolto em trevas, interessante anotar também, que estava também sem forma. Né? Estava também sem forma. Então, o que proporcionou aquele mundo envolto em trevas e sem forma começar a ter forma foi a luz. Porque no texto diante vai falar o quê? Faça-se a luz. E a luz foi feita. E a partir da luz aconteceu o quê? As coisas começaram a ganhar forma. As coisas começaram a existir. Porém, depois de toda esta beleza, depois de todo esse trabalho que Deus fez, depois que, né, Deus moldou todas as coisas, criou todas as coisas e depois criou o homem e depois pôs o Éden, né, em seguida chegou o pecado original e o homem, né, realmente contribui de forma bem concreta e efetiva com estas trevas, contribui para que estas trevas, né, possa reinar novamente. É óbvio que os exegetas bíblicos lá, se você for estudar, né, sobre esses textos, é muito fácil encontrar autores que dizem que esse nascimento de Cristo, né, é muito fácil encontrar, é de fato uma segunda criação. Né? É óbvio que se a gente comparar os textos, é muito fácil da gente identificar isso. Então agora a Maria está grávida, está prestes a dar uma luz, né, a luz ao Salvador, ao Criador, ao Santificador, porque Deus, ele é três em uma pessoa só, e no entanto, desta vez, sem probabilidade nenhuma dessa luz apagar, sem probabilidade nenhuma desta luz ofuscar, né? Uma luz forte, intensa, verdadeira, né? Uma luz que ninguém e nada conseguirá apagar. Não tem nada, não tem ninguém e nada. Não existe nenhuma ação humana. Não existe, meus irmãos, nenhuma ação humana ou espiritual, sei lá, seja, que é capaz de apagar esta luz. Luz poderosa, né? Luz divina que brilha para sempre, como o sol que brilha para sempre, né? Que brilha para sempre. Não existirá mais trevas, não existirá probabilidade, né,
de alguém permanecer nas trevas, a não ser que você apague essa luz por livre espontânea vontade de você chegar lá e pum, eu não quero, aí acende de novo, pum, eu não quero, pum, eu quero ver nas trevas. Então, de certa forma, numa linguagem bem simples, né? Uma linguagem bem simples, foi feita uma instalação, foi colocado um interruptor, e este interruptor é você que tem acesso, né? É você que tem acesso. Eu particularmente, eu não gosto, nem de, assim, dependendo do ambiente, eu não gosto de entrar no ambiente onde esteja escuro, assim, meio ofuscado, entendeu? Eu não gosto. Se eu estiver num ambiente mais ou menos assim, que não tiver muito claro, eu chegar lá no refeitório, já que tá lá uma luz só acesa, você dá um tempo ruim, né? Isso é uma coisa minha. Porque a luz, ela dá a oportunidade da gente poder ver as coisas como elas são. E é fato que quanto mais você se aproxima da luz, né? Quanto mais você faz esse exercício, né, de se aproximar da luz, mais você ganha a probabilidade de ver as coisas, né? Mesmo aqui de dia, né? Mesmo aqui com essas luzes tudo acesa, se cair um fragmento assim, mínimo de alguma coisa, tiver dificuldade para encontrar, a gente pega uma lanterna mais forte, assim, põe perto no chão assim, vai ficar muito mais fácil para você encontrar o objeto que está perdido, né? Então esta luz, né, citada pelo profeta Isaías, luz resplandecente, né, luz que traz alegria, luz que aumenta a felicidade, né, luz que faz com que as pessoas se regozijem, né, que faz as pessoas se exultar, né, luz que traz a presença das pessoas que têm esperança. Nós precisamos realmente ter esse desejo na nossa alma, de sair desta condição de um ambiente de trevas, de sair de um ambiente, né, nessa condição de tristeza, porque as trevas também é simbologia de tristeza, né? A escuridão é simbologia, de certa forma, de algo ruim, né? E aí a gente começa a fazer uma reflexão profunda sobre essa capacidade que nós adquirimos, meus irmãos, todos nós adquirimos, de, por livre e espontânea vontade, permanecer ou não nesse estado de trevas, né? O que nós não podemos é desistir de sair dessa condição, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de permanecer ou sair, uma luta constante, uma luta diária, né? De deixar ou não o interruptor aceso ou não, né? Apagado ou não. Quem vai determinar se a luz vai ficar acesa ou não? Quem é? É nós. Porque essa luz foi acesa para nunca mais ser apagada. E ponto final. Não adianta quem quer que seja falar o contrário, porque é verdade. Esta luz, né, esta luz que Maria nos trouxe no dia de hoje, na memória da manhãinha, é de fato uma luz eterna, permanente, né, forte, constante, que ninguém jamais conseguirá apagar, né? Ninguém conseguirá apagar por qualquer situação que seja, a não ser que você e eu, que nós não queiramos. Aí existe algo maior do que a capacidade dessa luz ficar acesa permanente, que é a nossa liberdade, né? A nossa liberdade
ela tem a capacidade de apagar essa luz. Então, cada um precisa fazer uma reflexão, né? Hoje, depois da Assunção da Virgem Maria, é óbvio que ela subiu para ir para algum lugar, fazer alguma coisa. E o que ela foi fazer? Ela foi participar das glórias do Senhor. Ela foi participar daquilo que ela merece. Eu sempre falo com vocês, gosto de dizer para vocês, né, em alguns momentos, olha, gente, aonde que essa pessoa está? Na hora do velório, o defunto está lá estendido lá no caixão. E aí, quando vocês forem fazer uma exequia, que é isso aqui, chega lá diante do caixão assim, ó, conhecendo ou não conhecendo, pode ser quem for, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, pode ser quem for, o padre, o bispo, pode ser quem for. Numa celebração de exequia, está lá um caixão lá, a hora que você for celebrar, alguém fala, mas será para mim, Ludmila, Rafa, será para mim, Théo, não sei o que, então, Liliane, será para mim. Aí você vai chegar, assim, olha, vou começar a celebração falando algo que o nosso fundador sempre fala. Aonde essa pessoa está? Onde essa pessoa está agora? Aonde a alma dessa pessoa está agora? A pergunta, toda vez que tiver um velório, você for celebrar as exéquias, essa pergunta precisa ser feita. E mesmo que alguém responda assim, ela está no céu, ela era muito boa, nossa, ela matou minha fome, ela matou minha sede. E aí você deixa a pessoa terminar de falar, as pessoas talvez que têm coragem de falar alguma coisa, e aí você fala assim, olha, ninguém, por mais boa que essa pessoa seja, ninguém pode afirmar onde que ela está, mesmo porque a igreja não autoriza isso. Né? Agora, uma coisa a igreja nos autoriza dizer, ela está no lugar que ela merece. Ela está no lugar que ela merece. E assim eu posso dizer também da Virgem Maria. Né? Da Virgem Maria eu posso dizer, ela também está no lugar que ela merece, na condição de mãe do Senhor, de mãe do Salvador, na condição de escrava, de serva, daquela que nos ensinou, olha meus irmãos, daquela que nos ensinou como nós devemos comportar. E como que nós devemos comportar? Como é que ela ensinou? Vai lá, vamos lá. Como é que ela nos ensinou a comportar? Faz reflexão aí. Como é que ela nos ensinou a nos comportar? Ela nos ensinou, ela deu uma dica terrível, preciosa, para que a gente possa se comportar. Né? Para conquistar a salvação, é algo fundamental. Sem esta dica de Nossa Senhora, ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Sem esta orientação da Virgem Maria, ninguém será salvo. Ninguém. Né? Ninguém será salvo. Quando ela disse para aqueles empregados, façam tudo o que ele vos disser. Essa é a dica da salvação eterna. Essa é a dica da glória do Senhor. Essa é a dica, João, para contemplar a face de Deus. Essa é a dica para poder colocar a coroa da glória na cabeça. Essa é a dica para contemplar Jesus face a face. Né? Esta é a grande dica, meus irmãos. Essa é a grande dica para combater o mal, combater Satanás, que fica dia e noite na nossa cabeça, nos sugerindo algo para que nós façamos a sua vontade. Satanás fica de noite, sem cessar, ferrenhamente, como diz o Padre Helder, ferrenhamente, fica dia e noite na nossa mente, a sugerir as circunstâncias para que a gente volte para as trevas. E no entanto, a Virgem Maria, hoje como rainha, ao lado do rei, de nosso Senhor Jesus Cristo, dá a dica da glória eterna, a dica, né, infalível, a dica que coloca Satanás no lugar devido, que é debaixo dos pés dela. Façam tudo o que ele vos disser e vocês vão ver o que acontece. Sempre um milagre, né? Se nós ainda estamos de pé, é que de alguma maneira, todos nós aqui, se nós ainda estamos de pé, não é por mérito, e não é porque nós somos ainda santos, ou não é porque nós não pecamos. Se ainda estamos de pé, meus irmãos, pode ter certeza, é porque existe dentro de cada um do nosso coração um desejo profundo de fazer aquilo
que Jesus vai dizendo ao nosso coração no dia a dia, Todos nós aqui ficamos esperando, não sei vocês, pelo menos eu, né? Todos nós, de alguma maneira, nós ficamos esperando uma ordem do Senhor, ouvir o Senhor dizer alguma coisa. Me inspira, Senhor, me inspira, me dá uma solução para esse assunto, para aquele assunto, me mostra. Né? E essa disposição, esse desejo interior que nós temos na nossa alma, né? Gerado por esta luz que brilhou dentro de cada um, esta luz que nasceu da Virgem Maria e que hoje habita dentro do nosso ser, né? Esse desejo, né, maravilhoso que cada um tem, de fato, né, de poder fazer a vontade de Deus, é que vai determinando cada vez mais, né, que nós não voltemos nas trevas, mesmo que ela, né, de tempos em tempos, queira aparecer na nossa vida. Nós temos e ganhamos a capacidade de ligar esse interruptor que foi colocado diante de nós, para que na nossa liberdade nós possamos decidir se queremos permanecer nas trevas ou, né, ficar na luz. Então, que nós possamos meditar mesmo assim, né, profundamente, sobre a dignidade dessa mulher que hoje é celebrada, né? Essa memória obrigatória. Maria Rainha, Mãe Rainha. Ela é rainha porque Jesus é rei. Ela é rainha porque Jesus é rei. Né? Ela é rainha porque Jesus é rei. E não tem como. Cada vez mais, olha para você ver que interessante, né? Cada vez mais está se aproximando a segunda vinda gloriosa do Senhor, e nós começamos a ver, né, ao redor de nós, católicos, que sempre veneramos a Virgem Maria, né, a gente começa a ver um grupo, né, muito grande de protestantes que protestam contra a Igreja Católica, começar a cumprir a Sagrada Escritura na boca deles, porque todas as gerações chamaram ela de bem-aventurada. Todas as gerações. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, porque eu não gosto de tal pessoa, porque ela fala mal de Nossa Senhora. Né? Essa semana mesmo, um rapaz falou assim, eu parei de ouvir um cantor protestante, porque ele falou mal de Nossa Senhora. Eu falei, besta sua. Nossa Senhora continua escutando ele. Nossa Senhora continua escutando ele. O motivo de qualquer filho falar mal de uma mãe não tira, né, essa dignidade de ser mãe. Ele querendo ou não querendo, ele vai ser filho de Nossa Senhora. Um filho pode brigar com a mãe do jeito que for, pode falar mal da mãe do jeito que for, que a mãe vai continuar sempre mãe, ele querendo ou não querendo, rebelde ou não rebelde. Eu sou testemunha que dentro da minha casa eu tenho um irmão que ameaça minha mãe, fala que vai matar ela, já pegou facão para ela, que xinga ela de tudo quanto é nome, no meio da rua. E ela bate no peito, assim, eu não posso fazer isso com ele, porque eu sou mãe dele. E quantas vezes eu dei conselho, mãe, larga a vida de fulano para lá, isso não vai dar certo. Eu disse, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu sou mãe dele. Ué, é dessa maneira. Agora você imagina a Virgem Maria, com a dignidade que essa mulher tem. Você imagina, tenta imaginar aí, com a dignidade que essa mulher tem. Né? Com a beleza, com a formosura, com a delicadeza que essa mulher tem. Com a fibra, né? Com a fibra que essa mulher tem. Com toda a dignidade, a altura do Salvador. Você imagina ela com raiva de alguém porque falou mal dela? Isso aí é nós, eu e você, que fica com raiva de alguém quando fala mal. Né? No coração da Virgem Maria não existe outro sentimento senão amor. Não pode existir, porque no coração do filho dela não existe outro sentimento.
Então nós precisamos realmente fazer uma meditação profunda, profundíssima, sobre essa circunstância que muitas vezes nós nos deparamos com ela. Então, esse julgamento, a gente muitas vezes faz de qualquer que seja a situação, a gente vai nos colocando como juízes, e senhores daquela situação, e nós não fomos criados para ser juiz de ninguém. Pelo contrário, nós somos criados para nos ajudar mutuamente, rezar uns pelos outros, ter de compaixão, de misericórdia uns dos outros, porque na mesma medida que medite, será medido. Na mesma medida que medite, será medido. Nós busquemos de Deus a graça da compreensão divina. Compreensão divina, porque a compreensão humana só nos leva às trevas, só nos leva para a escuridão. A compreensão humana só nos afasta do Senhor, cada vez mais, porque de fato a gente vai se colocando como o próprio Deus, na condição de juiz. Só Deus é juiz. Busquemos cumprir o seu conselho. Busquemos fortemente, poderosamente, seguir o conselho de Nossa Senhora. Não nos afastemos desse conselho. Fiquemos atentos. Deixemos de lado os nossos erros, os nossos pecados. Quando eu digo de lado, não é para se acostumar. Não é para ficar, como diz o Padre Elde, fazendo amizade com o pecado. Quando eu estou dizendo de lado, eu estou dizendo para você tirar sua mente, sua cabeça, dessa condição de pecador, de pecadora, e ficar atento à vontade do Senhor, que a todo momento busca nos orientar. Porém, nós, com essa perturbação terrível causada por Satanás, com essa perturbação terrível que muitas vezes nos assola como pessoa humana, como miserável que somos, atrapalha de nós ouvirmos o conselho da Virgem Maria, atrapalha a gente escutar a vontade de Deus na nossa vida, e isso vai atrasando o seu projeto de salvação. Não existe nenhum pecado, e não existe mesmo, capaz de atrapalhar ou impedir o projeto de salvação de Deus. Se Ele quer, vai acontecer, mesmo que seja sem a nossa presença, mesmo que seja sem a minha presença ou a sua presença, porque é um projeto de Deus, e o projeto de Deus não está abaixo de nós, está acima de nós. Que nós possamos, de fato, olhar para Nossa Senhora, com todas as situações que ela viveu na terra, basta a gente começar a meditar, quais as situações que Nossa Senhora viveu na terra, e qual foi o seu comportamento decisivo, de continuar andando de cabeça erguida, mesmo com tanta dor, mesmo com tanto sofrimento, e mesmo contemplando, ela contemplando todas as pessoas à sua volta, caindo. Engraçado que naquela cena de Pedro negando, não sei se vocês já ouviram falando nisso, mas provavelmente alguns de vocês já ouviram, aquela cena de Pedro negar Jesus, Uma vez eu rezando, eu meditava sobre essa cena, as duas cenas, Judas que traiu Jesus, Judas que traiu Jesus, e eu não sei se vocês lembram da cena, que depois da traição, Judas saiu chorando, correndo. Vocês lembram? Judas saiu chorando, correndo. Para onde que Judas foi? Vocês lembram onde Judas foi? Está lembrado? Quem é que lembra? Atrás dos fariseus. Ele foi atrás dos fariseus. E Judas foi atrás dos fariseus por quê? Porque ele estava arrependido. Olha, por isso, olha pessoal, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque Judas estava arrependido. Estava arrependido. E na igreja tem algo chamado contrição perfeita. Judas estava arrependido. E Santa Faustina vai dizer no diário lá, que Jesus fala, que se soubesse onde Judas estaria, abusariam da misericórdia de Deus. Mas o grande erro de Judas, talvez não foi nem negar Jesus.
O grande erro de Judas foi depois que ele fez o ato errado, ir atrás das pessoas erradas. Porque ele foi atrás dos fariseus, quando ele chegou lá com a bolsinha, ó, de prata, chorando, ele está chorando, arrependido por ter traído o Senhor. Falou assim, olha, não, eu quero desfazer o negócio, eu estou arrependido, eu quero desfazer o negócio. O que é que ele ouviu? Olha, gente, o que que ele ouviu? Ele falou assim, nós não temos nada a ver com isso. Olha, pessoal, quantas vezes, presta atenção aqui, quantas vezes a gente mal por alguma situação, a gente procura alguém para conversar e a gente percebe que a pessoa está dizendo assim, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver que você está desse jeito? Judas se desesperou. Ao contrário de Pedro, né? Judas, a gente viu a cena. Né? Inclusive no filme, a gente vê a cena. Agora Pedro, quando negou Jesus, a gente viu a cena até a parte em que ele nega, e até a parte aonde ele também começa a chorar. E dali ele sai correndo. Não sei se vocês lembram, dá para lembrar? Que ele sai correndo também? Só que não mostra. É aí que está a beleza da Bíblia. Só que não mostra para onde que Pedro foi. Chorando. Só que um dia eu fui rezar e perguntar para Deus, meu Deus, para onde que Pedro foi? Eu vi aparecer uma cena na minha cabeça, Pedro correndo assim, ó. E correndo pelos braços de Nossa Senhora. E dizendo assim, mãe, minha mãe, eu neguei ele. Eu não presto, eu sou um vagabundo. Eu sou um pilantra, um safado, um vagabundo. E Nossa Senhora, com Pedro, a cabeça de Pedro no peito dela, passando a mão na cabeça dele, disse, meu filho, deixa de tolice. Deixa de tolice, meu filho. Ele te ama. Você é um escolhido dele. E não vai ser isso que vai tirar a escolha que ele fez sobre você. Olha bem, preste atenção no que essa mulher está fazendo. Preste atenção no papel dessa santa mulher, dessa bendita entre todas as mulheres, está fazendo. Olha o comportamento que essa mulher está tendo mediante as circunstâncias de treva. Ela que é luz também, porque uma luz tem que gerar luz, ilumina a mente de Pedro e faz ele enxergar que não são os erros que nós cometemos que vai determinar as escolhas que Deus tem sobre a nossa vida. Ó glória! Não, filho? Não são os erros. E Maíra falou isso ontem, foi ontem, né? Falou. Esses dias você falou isso, né? Não são os erros que a pessoa comete que vai determinar, né, se a pessoa é ou não santa. Mas é um desejo profundo de conhecer a verdade e de sair, né, daquelas circunstâncias que muitas vezes nós entramos até mesmo sem querer. Que nós possamos de fato, né? Possamos de fato, nessa memória de Nossa Senhora, a Mãe Rainha, Mãe de todos nós, ela que é Senhora de todas as coisas. Se Jesus é Senhor, ela é Senhora. E ela é Senhora pelos méritos do Senhor, porque assim Deus o quis. Assim Deus o quis. E coloquemos em suas mãos virginais, poderosas, todas as circunstâncias da nossa vida. O grande erro que nós cometemos, talvez, sabia? O grande erro que nós cometemos, às vezes, é demorar muito de não colocar as coisas na mão dela. Esse é o grande erro.
Então coloque nas mãos dela todas as suas situações, projetos, sonhos, realizações e deixe que ela mesma faça. Ela é a mulher do faça-se. Ela é a mulher do faça-se. Aquele mesmo faça-se lá do início da vida, faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Ela é a mulher do faça-se. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza. Oh, glória! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.